Fala galera da fé! Vamos edificar a nossa fé? Vamos lá, hein? Então, galerinha da fé, hoje temos participação especial, sabe de quem? Da minha filhinha, Bebequinha! Dá um oi aí pra galera, a Rebequinha acordou agora! Já é! Essa é a Bebequinha, junto com o papai. Mas vamos lá! Vamos falar sobre propósito, identidade, intimidade. Vamos que vamos. Antes deixa eu beber a minha água. Ah, que maravilha! Vou beber um pouco. Então, galera, vamos falar sobre propósito. Bem, falar sobre propósito, identidade é um assunto que eu gosto bastante. Mas vamos falar algo mais profundo hoje. Vamos falar algo mais diferente. Para conhecer o propósito de Deus para a nossa vida, é necessário nós conhecermos o coração de Deus. Por quê? Que adianta conhecer o propósito se não conhecer a Deus? Então a primeira coisa, você precisa estar íntimo com Deus. O relacionamento diário com Deus, ele é muito importante. Porque conhecer o propósito de Deus é conhecer o que está no coração de Deus. E a intimidade me leva ao coração do Pai. Ou seja, gente, se você me ouvir muito ministrar aqui, você vai conhecer a minha palavra, uma boa palavra, você vai se edificar, mas estar comigo, andar comigo, andar com o Celso é totalmente diferente de só ouvi-lo falar. Quando você começar a andar comigo, você vai começar a entender o meu coração, quem eu sou, o que eu desejo, o que eu quero, mesmo que eu nem fale. Mas de tanto você andar comigo, você vai começar a entender o meu coração. Ou seja, as intenções do meu coração. E conhecer o propósito de Deus para a minha vida é conhecer a intenção que Deus tem. O coração de Deus. E vai muito além do que simplesmente saber que Deus quer que eu faça alguma coisa. Porque nós não vivemos na lei. Nós vivemos na graça. E viver na graça é viver conhecendo o coração de Deus. Conhecer o propósito de Deus é conhecer o coração de Deus. Não se trata apenas de ouvir a voz de Deus dizendo faça isso, faça aquilo outro. É conhecer o coração. A minha filha Rebeca, ela me conhece porque ela conhece o meu coração, porque ela anda comigo. Ela está comigo. Hoje estou aqui gravando muito cedo esse vídeo. Acordei 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, e ela despertou e decidiu estar comigo aqui. Eu não pedi para ela estar aqui comigo, mas ela decidiu estar. Ela sente prazer em estar com o Pai. Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus através das práticas espirituais, ou seja, através da intimidade, de se posicionar, se determinar em todos os dias, ler a palavra, orar, adorar a Deus, estar nesse lugar íntimo com o Pai, orando em línguas, estando ali realmente querendo e buscando essa intimidade de amor com Deus. Então, isso não deve ser regras, isso deve ser um relacionamento de amor com o Pai. Isso é uma vida no Espírito. Vida no Espírito é uma vida no Espírito Santo. Deus e Jesus está em nós pela pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo hoje em nós representa Jesus e Deus. E quando eu tenho um relacionamento com essa pessoa do Espírito Santo, eu começo a sondar o que está no coração de Deus. Veja o que a Bíblia fala: o que nem olho viu, nem ouvido se percebeu, nem jamais entrou no coração do homem,
é o que Deus planejou para mim, ou seja, o propósito dele. 1 Coríntios 2,9, acabei de citar. Mas a Bíblia é versículo, interpretando o versículo. E no próximo versículo, que é o versículo 10 de 1 Coríntios 2, diz assim: mas Deus revelou ao Espírito, letra maiúscula. Quando a Bíblia fala Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Mas Deus revelou ao Espírito. Ou seja, o que nem olhos viram, nem jamais entrou no coração do homem, Deus revelou ao Espírito Santo, que a todas as coisas prescruta. Vamos lá para esse texto. Aí diz que, vamos lá, estou chegando, cheguei. Diz assim: mas Deus nos revelou, nos foi revelado que nem olhos viram, que nem jamais entrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Isso fala de propósito. Aí fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo nos revelou que nem olhos viram, nem jamais entrou no coração do homem. Foi revelado a quem? Ao Espírito Santo. Porque o Espírito, letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus, a todas as coisas prescruta. Ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aí fala das profundezas de Deus. Que profundezas são essas? Vai revelar agora no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus sonda o coração de Deus. As profundezas de Deus é o coração de Deus. Aí fala o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Olha, um dos propósitos do Espírito Santo é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quer conhecer o propósito de Deus? Quer conhecer a intenção do coração de Deus para você? Conheça o Espírito Santo. Esteja nesse relacionamento diário de amor. A vida no Espírito é um relacionamento diário de amor. É a intimidade com Deus. Aí você vai conhecer o que Deus tem para você. E que te foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas de sabedoria humana, pelo Espírito, sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. O propósito de Deus foi dado ao Espírito Santo, é dado ao Espírito Santo. Cada vez que você se amalgama com o Espírito, você se apaixona, cada vez que você entra nesse lugar de intimidade com o Espírito Santo, mais você conhece o que está no coração de Deus. E conhecer o propósito de Deus para a sua vida é conhecer a intenção do coração de Deus. Como é que eu entendo a intenção do coração de Deus? Tendo um relacionamento diário com Deus, através das práticas espirituais, através desse lugar que eu fico em Deus, de leitura da palavra, de oração, que eu decido, eu me determino a ficar com Deus diariamente. E o Espírito Santo vai falando de coisas espirituais no meu espírito. E o meu espírito vai ficando fortificado, o meu espírito vai ficando edificado, e ele começa a jogar para a minha alma, para a minha mente, a vontade de Deus. E eu começo a não só saber a vontade de Deus, porque Deus me falou, mas eu começo a entender a vontade de Deus pela intenção do coração do Pai. Eu começo a andar com Deus e entender. Minha filha Rebeca, tem muita coisa que ela já discerne certo ou errado, por ela andar comigo. Às vezes eu não preciso estar dizendo o que não deve, o que não deve. Ela já sabe, isso aqui devo assistir, isso aqui não devo assistir. Porque no começo sim eu falo, não faça isso, isso é errado, não assista isso. Mas com o tempo, essa convivência, ela vai percebendo o certo do errado,
por estar. As minhas filhas, elas vão entender o propósito de Deus para a vida dela por andar comigo. Eu não preciso nem falar muito da Bíblia, mas eu me torno a Bíblia para ela. E ela está comigo, ela sabe a intenção do coração do pai dela. E com certeza quando ela crescer mais um pouco, as pessoas, quando ela estiver no dia a dia, ela vai discernir a vontade de Deus para a vida dela, só discernindo o que eu faria como pai dela, porque o pai, paternidade, dá caminho, dá propósito, dá destino, ensina a criança no caminho, não ensina a criança o caminho, mas no caminho. Então eu estou andando com Rebeca e Rebeca está andando comigo no caminho de Deus. Não é simplesmente eu ensinar o caminho, que é importante eu falar da palavra, mas andar no caminho. Então ela vai discernir o caminho para Deus me observando. E nós vamos discernir a vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida, observando o caráter de Deus na sua palavra. Observando o caráter de Deus quando Ele manda algo para que a gente faça. Mas quando a gente vai fazer outra coisa, a gente já diz, não, naquele dia Ele mandou fazer isso. Então, o coração de Deus é que eu não faça isso. Então, eu não preciso ouvir mais. Eu já discerni que do certo e do errado. Ele já me falou 3 vezes sobre aquilo, para que eu perguntar de novo? Eu já discerno que isso é errado. Então, entender o propósito de Deus está acima de entender a voz. Uau! Está em discernir a vontade da intenção do coração de Deus. Está muito além da voz. Um pai falar para o filho é bom. E o filho dizer, não vou por aqui. Porque a disciplina faz parte do processo de estar, de falar é importante para dar destino, de falar desse processo psique da criança com o pai, mas entender a profundidade da intenção do coração do pai está muito além do que ouvir a voz do pai. Dizer, o pai não precisa nem falar, eu já sei a intenção dele. Quando minha filha crescer, ela tiver algumas situações, ela dizer, não, meu pai não faria isso. E quando perguntaram a ela, o que teu pai faria? Ele disse, meu pai ele faria dessa forma. Então, o tempo que ela tem 5 anos hoje, mas quando ela 7, 8, 10 anos, o tempo de convivência comigo, ela vai discernir do certo e do errado. E ela vai dizer, o meu pai não faria isso. Entende? E ela vai discernir Deus através de mim, pela convivência que ela vai ter. Claro que a oração, a palavra, ela vai ter um momento dela com a palavra, ela vai ter um momento dela com Deus, ela vai ter a experiência dela com Deus, mas o discernimento de andar com o Pai é alcançar o que está a intenção do coração do Pai dela. Então, gente, era essa palavra que eu queria trazer sobre o propósito. Como é que eu vou entender o propósito de Deus para a minha vida? Entendendo a intenção do coração de Deus. Através do relacionamento de amor, eu vou gerar uma intimidade com Deus. Eu vou saber a intenção que está no coração dele, mesmo que ele não abra a boca e diga, faça isso. E esse relacionamento vem através do Espírito Santo, que a todas as coisas prescruta, até mesmo o coração de Deus. Que nem olhos viram, nem jamais entrou no coração do homem, é o que Deus preparou para nós. E como é que eu vou saber disso? Tendo um relacionamento com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E você possa se edificar com essa palavra, porque o que Deus diz já é.